Você acabou de entrar numa aula sobre limites e você vai sair daqui também aprendendo um pouquinho sobre derivadas, você já vai entender o porquê. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho o limite da seguinte função, ln de x, que é o logaritmo natural de x, dividido pela raiz quadrada de x. Tá bom, como que a gente vai resolver essa bodega aqui? Primeira coisa, a gente pode tentar fazer por substituição direta, né? Vamos tentar substituir, entre aspas, porque o infinito não é um número, o infinito é um conceito, mas vamos tentar, entre aspas, substituir o infinito aqui dentro, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter raiz quadrada de infinito dividido pelo logaritmo natural de infinito. Só que, vamos parar para pensar. Eu vou ter isso aqui, ó, logaritmo natural de infinito dividido pela raiz quadrada de infinito. Raiz quadrada de um número muito grande vai dar sempre outro número muito grande. Então, eu poderia dizer que o meu denominador, nesse caso, bem entre aspas, daria infinito, tá? É só para a gente começar a ter uma noção do que a gente vai partir aqui para poder resolver esse limite da forma correta. Agora, o problema todo recai ali em cima, porque ali em cima eu tenho a função logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, quando eu pego um número cada vez muito grande, vai dar também um outro número muito grande, né? Esse número é infinitamente grande, aqui em cima eu também vou ter um número infinitamente grande. E por que eu falei que isso aqui é um problema? Porque eu caí numa indeterminação. A matemática, quando a gente cai em contas desse gênero aqui, a gente chega em indeterminações. Infinito sobre infinito, zero dividido por zero, menos infinito dividido por menos infinito. Enfim, esse tipo de coisa aqui são indeterminações. Não confundir, obviamente, com coisas que são indefinidas, como 1 sobre 0. Tá? A gente não pode fazer essa conta aqui. Agora, 0 sobre 0 é uma conta que ela não tem uma determinação do seu valor. É uma conta indeterminada, assim como infinito dividido por infinito. Beleza? Então, para pensar, é infinito, nem número não é, né? Como que você vai fazer a divisão de algo que não é número por outra coisa que não é número? Então, fica muito bugado. Tá? Mas quando a gente chega em casos como esse aqui, a gente pode aplicar um conceito muito interessante que a gente aprende nas nossas aulas de cálculo, chamado de regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital nos diz o seguinte: quando nós temos uma função, ela é uma função quociente. O que significa ser uma função quociente? É a divisão de duas outras funções, beleza? Então aqui eu tenho uma divisão realmente de duas outras funções. Quando eu tenho uma função que é uma divisão de outras duas funções, uma função quociente, e quando eu tento substituir diretamente o valor de x aqui dentro dessas duas, e eu tenho um resultado indeterminado, eu posso derivar tanto em cima quanto embaixo, ou seja, eu posso derivar as duas funções que estão ali no meu quociente, e eu posso tentar efetuar a substituição direta de novo a partir disso. Caso não dê certo, caso dê outro resultado indeterminado, a gente pode ir refazendo isso até esse trem dar certo e a gente conseguir achar a derivada da função naquele ponto específico, beleza? Derivada não, perdão, até achar o limite, né? Tá, como aqui a gente tem um caso de infinito por infinito, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a regra de L'Hopital. E como que a gente usa essa regra? Primeira coisa, vamos escrever aqui, ó. Por regra de L'Hospital ou L'Hopital, se você for um cara um pouco mais íntimo dele, por regra de L'Hospital, temos. Tá, aqui a gente tem o seguinte, que o limite de quando x tende ao infinito dessa função lnx sendo dividido pela raiz quadrada de x, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual ao limite de quando x tende ao infinito da derivada da função lnx, ou seja, lnx' dividido pela raiz de x', tá? Então aqui, ó, antes de prosseguir, algumas coisas que nós temos que saber. A derivada, ou seja, dx, dy dx da função ln de x, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por x, tá? A demonstração dessa propriedade não cabe a essa aula, porque senão vai ficar um trem muito grande, mas a gente precisa saber isso. Por quê? Porque aqui a gente tem exatamente isso, que é a derivada dessa função lnx. Então a gente já pode substituir diretamente por 1 sobre x. Só que então ali embaixo o que a gente vai ter? A gente vai ter a derivada da raiz quadrada de x. Para fazer a derivada da raiz quadrada de x, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que eu pegar o x e elevar a meio pelas propriedades da potenciação, que eu tenho certeza que você já viu alguma vez lá no seu ensino médio, tá? E aí, quando eu derivo uma potência, que no caso é uma potência, não, desculpa. Quando eu derivo uma função que ela é realmente uma função que eu tenho um expoente aqui constante e a minha base é o valor de x, o que vai acontecer? Eu posso afirmar que a derivada dessa função é eu pegar esse número que está aqui no expoente,
passar ele multiplicando na frente, e eu multiplicar isso aqui pela função elevado a esse expoente menos 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, é isso que eu tenho aqui agora. Meio vezes x elevado a menos meio. Tá bom, então o que eu vou fazer aqui agora? Para não deixar esse negócio com esses expoentes negativos, eu vou passar para baixo ali o meu expoente e assim eu vou tornar ele positivo. Então, eu vou pegar esse meio e multiplicar por 1 sobre x elevado a meio. Note que, ao inverter aqui, eu não negativei o expoente, eu positivei ele, beleza? Isso aqui, ó, por sua vez, vai ser a mesma coisa aqui. 1 vezes 1 vai dar 1. E aqui embaixo eu vou ter 2 vezes x elevado a meio, que a gente já descobriu aqui em cima. Ó, x elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, a derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Vamos jogar isso aqui embaixo. 1 dividido por 2 raiz quadrada de x. Bom, aqui então, o que a gente vai ter? Perdão aqui, né? Porque isso aqui é um limite, na realidade, ó. Isso aqui é um limite de quando o x tende ao infinito. Isso aqui vai surgir, então, para a gente uma divisão de frações. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma divisão de frações, apesar de a gente estar na matéria de cálculo, as propriedades básicas da matemática ainda são válidas, obviamente, né? Até porque são a partir delas que o cálculo surgiu. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu descobrir quando vale 1 sobre x dividido por 1 sobre 2 raiz de x, eu vou ter que manter a minha primeira função, que vai ser 1 dividido por x, olha aqui, ó, 1 dividido por x, e vou multiplicar pelo inverso da segunda função. A inversa da segunda função vai ser 2 raiz de x dividido por 1. Beleza? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa para mim, que o limite de quando o x vai tender ao infinito, de 1 vezes 2 raiz de x vai dar simplesmente 2 raiz de x. X vezes 1 vai dar x. Então, isso aqui é a mesma coisa do que o limite de lnx sobre raiz de x. Olha que loucura. Olha que doideira. Pois é. Tá bom, então a gente tem isso aqui agora. Como a gente vai finalizar a resolução dessa questão? Bom, vamos tentar substituir o infinito aqui, né? Substituindo o infinito aqui, o que vai ter? Infinito aqui embaixo, eu vou ter infinito aqui embaixo, e raiz de infinito vai dar infinito. Então eu vou ter 2 vezes infinito dividido por infinito. Só que 2 vezes infinito dividido por infinito vai dar infinito sobre infinito de novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar novamente a regra de L'Hopital. Por quê? Porque a gente caiu numa situação indeterminada, em que eu tenho infinito sobre infinito. Então vamos lá. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite de quando x tende ao infinito da derivada da função 2 raiz de x dividido pela derivada da função x, que é x', tá bom? Então tá. Isso aqui vai ser o limite de quando x tende ao infinito do que? A derivada da função 2 raiz de x é a mesma coisa que 2 vezes a derivada da função raiz de x dividido por x'. Tá, agora que a gente vai ter aqui a derivada da função raiz de x, a gente já tem, ó, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite de quando o meu x vai tender ao infinito de 2 vezes 1 dividido por 2 raiz de x dividido pela derivada da função x. Derivada da função x vai dar 1. E o porquê que isso aqui vai dar 1? Por várias razões. A gente pode pensar x como sendo uma reta. Tá? Pensa x como sendo uma reta. É aquela retinha que ela vai passar e vai cortar o eixo. Cortar. Vamos escrever isso aqui para ficar melhor. Se eu pensar em x como uma reta, isso aqui vai ser a reta, aquela reta que vai cortar no meio o ângulo formado entre os eixos. Então aqui eu vou ter o mesmo ângulo, aqui também, aqui também, aqui também. E o que isso significa? Que a inclinação dessa reta, ela vale 1, porque na forma geral de uma equação de reta, y igual a mx mais b, o m é a própria inclinação da reta. O m é a divisão do y pela divisão do x. Só que nesse caso, o meu b vale 0, porque eu tenho somente x. X é a mesma coisa que x mais 0. E aqui o que multiplica o x é 1, porque x é a mesma coisa que 1 vezes x. Então, a inclinação da reta é 1, portanto, a derivada daquele ponto também é 1 pela própria definição de derivada. Beleza? Então, aqui embaixo é 1. Tá. O que eu vou ter aqui, então? O limite de quando x vai tender ao infinito de 2 dividido por 2 vai cortar e vai ficar somente 1 dividido pela raiz quadrada de x. Olha que doideira. Tá, a gente tem esse negócio aqui, 1 sobre raiz quadrada de x. Então você quer me dizer o seguinte, pera aí, você está me falando que 1 sobre raiz quadrada de x, o limite de quando isso aqui tende ao infinito, é a mesma coisa que o limite do ln de x sobre raiz de x quando isso tende ao infinito? Sim, pois é, exatamente. E a gente descobriu isso aqui graças ao nosso amigo
L'Hospital, ou L'Hopital, como algumas pessoas costumam chamar ele aqui no Brasil também, tá bom? Então vamos lá, agora a gente pode tentar de novo substituir o bendito infinito aqui dentro do x. Fazendo isso, o que a gente vai ter? A gente vai sobrar, então, o 1 dividido por infinito. Só que pensa comigo, quando eu estou dividindo o número 1, que é um número constante, por um número cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, que está se aproximando de infinito, você concorda comigo que esse resultado vai dar um resultado muito pequeno? Então isso aqui vai dar um resultado quase nulo. Então, se isso aqui dá um resultado quase nulo, quando eu tenho o limite de quando o x tende ao infinito, eu não posso de maneira nenhuma passar do zero. O maior resultado que eu posso, o menor resultado, perdão, que eu posso ter aqui é o próprio zero. Então, esse limite vai resultar para a gente em zero. E quando eu divido 1 por uma coisa muito pequena, muito pequena, muito pequena, muito pequena, e que está cada vez mais aumentando, em alguma hora eu vou chegar aqui no zero se eu repetir isso aí infinitas vezes, beleza? Então, essa daqui é a resposta. Coloca aí nos comentários se você tinha conseguido chegar e se você conhecia também a regra de L'Hopital. Para quem estuda cálculo, essa é uma regrinha muito famosa e é uma regrinha também muito importante, beleza? Bom, eu espero de todo meu coração que você tenha curtido. Se você curtiu essa aula, não se esqueça, cara, dê o seu like, faça o seu comentário. Isso aqui ajuda muito a gente, ainda mais eu que sou um canal que está crescendo aqui no YouTube. Se Deus quiser, com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, e a gente vai conseguir uma hora chegar ao topo aqui do ensino de matemática no Brasil, beleza? Muito obrigado, então, pela sua atenção. Valeu, falou, fui, até a próxima aula. Um beijo no coração de todo mundo.